É muito poder de Deus. Senhor Jesus, a sua palavra diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Hoje é sábado, dia do nosso Movon, nossa rede de jovens e adolescentes, que é uma bênção. Como tem mudado o perfil da nossa juventude. Filhos de honra, honram a Deus, seus pais, seus sacerdotes, honram o reino de Deus. Que bênção, que bênção, que bênção. Hoje, 16 horas, a EBGET, Escola Bíblica Getsemane, para os jovens e adolescentes, na Unlock, 17h30 as células deles, as células dos jovens, a linguagem deles, muito maravilhoso, muita alegria. E 19 horas a nossa rede Movon para os nossos jovens e adolescentes, com os pastores Marcos e Bianca, e uma liderança maravilhosa que está em seu entorno. Eu recomendo. Eu fiz a minha parte e criei meus filhos como os meus pais me criaram. E hoje eu colho os frutos. Deus te abençoe. E olha só, amanhã, 3 cultos maravilhosos. Às 8 da manhã, às 10h15, nós temos pós-encontro nesses 2 cultos. E às 17h30, a grande festa do retorno do encontro com Deus, tremendo, tremendo. Glória a Deus e aleluia. Comece bem a sua semana. Comece muito bem a sua semana. Na casa de Deus, no altar do Senhor, onde vivemos milagres. Amém? Quero compartilhar com você essa série, Encontros com Jesus. Quem se encontrou com Jesus, né? E nós cremos assim que grandes coisas o Senhor tem feito e por isso nós estamos alegres. E nós vamos falar aqui da cura de um endemoniado. E é isso mesmo, de alguém que estava possesso por demônios. Sim, possesso por espíritos malignos. Os espíritos são seres, você já diz, né? Eu vou fazer uma redundância aqui, seres espirituais, eles não têm corpo. Assim como Deus enviou o seu Espírito e ele habita dentro de nós, essa é a casa do Espírito Santo, a morada, o templo do Espírito Santo. Somos eu e você. O reino das trevas imita tudo, copia tudo. Então ele envia os espíritos malignos, eles não têm corpo físico e eles possuem pessoas para fazer o mal, ok? E diz assim, ó, a cura de um endemoniado em Cafarnaum. E desceu a Cafarnaum, Jesus, né? Cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. É preciso ter autoridade, vida de santidade e autoridade para expulsar demônios. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer nenhum mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta, pois, com autoridade e poder, ordena os espíritos imundos e eles saem? E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Glória a Deus e aleluia. Nem sempre alguém que está possesso de demônios manifesta, assim como esse homem manifestava. Ele caía na terra, ele se batia, ele era muito machucado. Os demônios machucavam muito o seu corpo, a sua alma. Imagina as pessoas dizerem: olha, esse daí que é o endemoniado, é esse daí que é o possesso, é esse daí que manifesta. Imagina isso. Isso dói na alma, isso fere a alma. Não é? A identidade desse homem deveria estar devastada, seu coração desprezado, mas um dia ele teve um encontro com Jesus. E ele disse, né, o que tu queres conosco? Porque não era só ele, eram legiões que estavam lá. Vieste a perturbar-nos. Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. A Bíblia fala que os demônios creem
em Jesus Cristo e eles estremecem. E tem gente que anda por aí e diz que Jesus não existe, fala mal de Jesus, fala mal de pastor de igreja, fala mal de todo mundo e não respeita, não honra e colhe isso, e colhe os frutos disso, né? Os frutos da desonra. E os demônios, eles creem e eles estremecem, eles reconhecem. E eles reconhecem quem tem autoridade. A autoridade não é nossa. Nós precisamos sim desenvolver uma vida, viver uma vida de santidade, de comunhão com Deus, mas o poder está no nome de Jesus. E ele só falou isso: cala-te, repreendendo, cala-te, sai da vida desse homem. Imediatamente saiu. Imediatamente saiu. Aquele homem caiu, os demônios queriam novamente açoitá-lo, mas não puderam, porque Jesus o libertou naquele momento e certamente o salvou. Jesus nunca só fez cura, só operou cura, libertação, alimentou, curou o paralítico, cego, ressuscitou mortos. Não, ele salvava a pessoa. Porque o que adianta ser curado, prosperado, restaurar casamento, família e no final, quando morrer, ir para a morte eterna? Não, Jesus fazia o milagre e ele também entregava a vida eterna. Hoje é o seu dia. Você crê nisso? Hoje é o seu dia. É o dia de ser liberto. Você precisa ser liberto em nome de Jesus. No processo da nossa vida aqui na Terra, nós sempre vamos precisar de um nível de, ou grande ou menor, em menor escala, sempre precisaremos de um nível de libertação. Vamos orar agora? Eu oro agora em nome de Jesus. Larga essa vida e sai dessa vida. Eu oro em nome de Jesus. Coloque a mão direita no seu coração, porque agora você vai receber o segundo milagre, o principal, que é a salvação em Cristo Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço pela tão poderosa libertação que o Senhor operou na minha vida, pela sua palavra e pelo seu nome. Eu te reconheço e te confesso como meu único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Coloca dentro de mim o penhor da minha salvação. Coloca dentro de mim o teu Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, pode me guiar a toda a verdade. Me convença da justiça, do juízo, do pecado e me console de toda dor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém, amém e amém. Se você fez essa oração, nos busque e nós teremos toda a alegria do mundo em conduzi-lo ao seu crescimento espiritual, e Deus continuará, em nome de Jesus, você continuará a receber novos níveis de cura, de libertação e de enchimento do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais vazio de demônios, de malignidades, de espírito humano, de você mesmo. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. 12 mil beijinhos, até amanhã.